pelo Gabriel, pela Carol, perdão. Agora eu estou só aguardando, né? Vou fazer a minha audiodescrição. O meu sinal é esse, o indicador e o mendinho no queixo. Eu tenho descendência japonesa e brasileira. A minha barba é grisalha. Eu estou com os cabelos divididos para trás. Também é grisalho. Estou usando um óculos da haste marrom. Uso uma camiseta preta e por cima um cardigan da cor azul. A minha camisa, ambos têm o formato da gola V. E o meu fundo é da cor preta. Então, agora, né, vamos fazer a intermediação entre o Gabriel e também o Magno. Então, eu gostaria que vocês fizessem a sua audiodescrição também. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu estou muito feliz e agradecido por estar aqui hoje, a convite da Hand Talk, que organizou esse evento maravilhoso e também convidou a FENES para uma parceria com vocês. Vou fazer a minha audiodescrição agora. Eu tenho o cabelo dividido na lateral da cabeça do lado esquerdo, ele é preto. Estou usando um óculos com hastes pretas também. Eu tenho barba e bigode. Estou usando uma camisa com gola, uma camisa social com gola, da cor azul escuro. O meu fundo é uma parede com listras. Parece bege, marrom. Eu estou na primeira janela do lado superior esquerdo. Esse é o fim da minha audiodescrição. Muito obrigada. Agora, Gabriel, pode começar. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Gabriel. Este é o meu sinal. Fica próximo à sobrancelha. Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, também dividido e um pouco jogado, e tenho barba, uma barba bem ralinha e bigode, e estou usando uma polo de cor vinho. E o meu fundo é um fundo branco, e é isso. E eu estou no segundo quadrado, no canto superior do lado direito. E embaixo de mim tem o Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Agora vamos começar, né, a nossa roda de conversa. Vamos começar o nosso painel. Então, o pessoal surdo, né? Como funciona para as pessoas trabalharem? Como é que, vamos supor, a pessoa tem um interesse? Então, o pessoal que está no chat, que está acompanhando, por favor, podem mandar as suas dúvidas, fiquem à vontade. Agora nós vamos, né, começar uma conversa e na hora que, né, nós vamos estar conversando, é só levantar a mão, porque é uma forma, né, de fazer o complemento para que as pessoas consigam refletir na informação e que a gente possa compartilhar com a sociedade, para que a sociedade conheça o nosso trabalho, tenha a nossa perspectiva, né, como é que é a vida do surdo, porque para saber que a vida das pessoas é diferenciada, né, e cada surdo, da mesma forma, tem a sua identidade. Então, agora, vamos jogar a nossa primeira pergunta para a conversa. Então, esse sinal, por exemplo, sinal, o que representa, né, o sinal da FENES? O que ela representa para vocês? Então, vocês podem levantar a mão para ver quem é que quer falar, né, pode começar.
Bom, a primeira pergunta, ela fala sobre esse sinal da FENEIS. O nosso objetivo é o ensino de surdos, né? Ensinamos Libras. E a gente percebeu que esse momento, já há bastante tempo, a gente vem lutando por esse movimento para surdos. Há muitos anos nós iniciamos isso, e aí, me lembrando dessa marca, a gente pensa que aqui no Brasil, a gente tinha outras associações para surdos, também associações para outros tipos de deficiência, e no momento em que nós criamos a FENEIS, o nosso papel qual era? Era representar a causa dos surdos. Então a gente precisava melhorar, incentivar isso, mostrar o direito e a liderança da causa surda, mostrando na prática qual é a nossa perspectiva e a nossa visão sobre, dando visibilidade para a comunidade surda e para Libras. Então, por isso, nós, surdos, não nos fechamos ou ficamos excluídos. Muito pelo contrário, nós iniciamos um movimento para mostrar para todas as pessoas que é possível, que nós podemos liderar, seja na área da educação, esportes, saúde, tecnologia, nas mais variadas áreas. Então, por isso, a gente criou esse sinal FENEIS, para mostrar a importância do apoio que nós temos para surdos, sempre avançando, claro. No começo, quando nós criamos a marca, aquele momento, a gente tinha bastante surdos lá, ouvintes, desculpa, tinham lá em 1987, foi quando a gente começou a colocar algumas pessoas surdas que começaram a representar e realmente serviram de modelos para outras. Era uma nova geração, e era para outras gerações, e aí isso se espalhou. Então, hoje nós já estamos bastante avançados, já existe a lei que fala sobre acessibilidade, sobre tecnologia, educação, comunicação, enfim, várias ramificações dela. Mas a gente pensa que a FENEIS, ela não tem um foco único de ensinar. A FENEIS, ela pensa que existem vários caminhos que a gente pode seguir também. Podemos participar de vários grupos, desde o ensino até política, social, enfim, existem uma porção de oportunidades e caminhos que nós podemos seguir. E as pessoas surdas que usam a língua de sinais, ou os surdos que são oralizados, ou os surdos que são implantados, deficientes auditivos, enfim, todos os tipos de surdos que a gente respeita a pluralidade e entendemos que todos os grupos estão juntos na mesma causa e na mesma luta, sempre procurando evoluir. E é por isso que nós, no Brasil inteiro, temos 9.200 parceiros nessa causa que usam não só a língua de sinais, mas todas as ramificações dentro da comunidade surda. Estamos todos lutando pela mesma causa, todos juntos, lutando do coletivo. Em 2018, a gente foi feito o censo do IBGE e lá mostrou alguns números sobre a quantidade de surdos e pessoas com deficiência auditiva. E a gente percebeu que a língua de sinais ela realmente deveria ser valorizada e a gente tinha orgulho disso. Então, por conta desse censo, a gente conseguiu várias oportunidades, inclusive algumas leis que fizeram as pessoas realmente entenderem a importância disso. Mas a prática é o mais importante. Hoje, por exemplo, aqui na área da tecnologia, nós temos vários surdos que usam a língua de sinais e também recursos de tecnologia. Por exemplo, legenda, agora voz de surdos, enfim, existem vários recursos tecnológicos que podem apoiar nesses diversos caminhos. Então, nós, da FENEIS, estamos muito orgulhosos por conta dessa nossa história de impacto à comunidade surda. Se quiser complementar, Gabriel, fica à vontade. Perfeito, Magno, a sua explicação foi muito boa, perfeito. Nossa, que legal, né? Eu vou dar um complemento interessante. Recentemente, acho que tem uns 3 meses, mais ou menos, tem na LBI, que é a Lei de Inclusão, está dizendo que precisamos ter profissionais bilíngues na área da educação. Então, a FENEIS agora, né, ela teve um pensamento, né, bem legal, o quê?
Você quer falar, Gabriel? Bom, a LDB é uma lei muito importante que sistematiza a educação como base e também configura a luta da educação dos surdos no Brasil. Ela tem várias esferas, vários pontos importantes dentro do sistema educacional que antes nós não possuíamos, inclusive a educação bilíngue dentro do sistema educacional. Foi um grande incentivo e justamente por causa dessa luta dos surdos e porque antes nós tínhamos escolas especiais, né, que tinham uma outra perspectiva de tratamento e de apoio a Libras. A Libras era usada como apoio, né, e também juntamente com a tecnologia para todos os tipos de surdos. Só que isso não era a mesma perspectiva que a comunidade surda tinha em relação à educação. Então, a FENES encabeçou essa luta, né, e criou outras modalidades de educação, inclusive a educação bilíngue, em diversos lugares. A Libras e a L2, a língua portuguesa, como escrita para os surdos, foi um grande incentivo, né, para a comunidade surda dentro da educação. Então, dentro do currículo escolar, a metodologia do ensino para o surdo, tudo isso faz parte da educação bilíngue que utiliza a cultura e a língua de sinais que a comunidade surda vem lutando até o momento. E hoje nós conseguimos este grande feito, né, atualmente, neste ano, após muitas lutas. Então, foi preciso criar vários documentos, comprovar por vários metodologias, práticas, para que essa luta se concretizasse. Apenas completando o que o Gabriel explicou, eu queria só completar falando sobre a LDB. Ela foi extremamente importante, extremamente valorosa para esse momento em que estávamos vivendo. Esse momento lá que começou em 2011, a FENES tinha vários problemas, né? E acabou até da gente ser... O início tinha vários problemas e acabou até de ser fechado. E desde então, a gente já estava há 10 anos lutando por isso. Então, a gente via... As pessoas viam essa discussão e a movimentação da comunidade surda e a gente não se retraiu para isso. Então, todo o sistema da LDB, todos os detalhes e principalmente o ensino bilíngue para surdos, ele assegura que a gente tenha acesso e entenda que a gente vai ter a L1 enquanto Libras e a L2 enquanto português. Desde os professores, eles já são profissionais bilíngues que vão ensinar com toda a estrutura e metodologia e se preparam para que os próximos passos, em todos os estados, nós consigamos também, num sistema de consultoria, criar mais alguns polos para que isso também se desenvolva, para que isso funcione da melhor forma possível. E é por isso que nós conseguimos a vitória da LDB. E a comunidade surda, como um todo, em união com a FENES, conseguiu esse impacto histórico. Mas agora que nós temos a LDB, já foi um ganho, a gente precisa de outras coisas. E a gente está caminhando para isso, criando outras formas de ensino, também pensando na Constituição e até abrir novas leis para que a gente tenha acesso a isso, para que a comunidade surda se sinta mais representada. Ah, legal. Tem uma pessoa que é a Paula. Ela está querendo fazer uma pergunta. Então, ela está perguntando em relação ao posicionamento, à perspectiva, ao ponto de vista. Então, como é que vocês se sentiram para conseguir estar evoluindo, né? Então, por exemplo, da LDB, sobre a LDB. Eu ainda estou perguntando sobre a LDB, o assunto. Então, a Paula, ela está perguntando. Então, o que vocês sentiram? Qual é o sentimento, a perspectiva, o ponto de vista, o posicionamento?
de vocês, se vocês puderem nos informar, né, em relação à LDB, né, como conseguiu avançar. Então, é muito interessante, né, muito legal, conseguiu ser aprovado, e a gente sabe que mais para frente vamos ter muito mais coisas, certo? Sim, essa lei ela é prioritária como base no sistema educacional do Brasil. As lutas, né, no sistema de ensino, elas garantem ao surdo essa educação bilíngue, né? Então, é uma base muito importante a LDB em todo o Brasil. Durante muitos anos, a gente teve muita luta, muita dificuldade em ter uma educação adequada para os surdos, né? De ter uma modalidade bilíngue em todos o Brasil. Então, toda essa influência política, ela foi muito importante, ela foi primordial, e esse impacto histórico que nós estamos vivendo foi resultado de tudo isso. Mas eu acredito, sim, na importância como base da educação. Ai, deixa eu só complementar uma coisa que eu acho muito importante sobre a lei. Só um momento, eu estou sem retorno do Alexandre. Sim. Então, em relação à metodologia de ensino, né? Como é que foi a adaptação, né? Porque o surdo, ele tem a L1 como Libras, na comunidade surda. Então, para se comunicar, nós não usamos o português como a nossa língua principal. Então, eu queria saber um pouco mais de informação, como foi a adaptação da metodologia, como foi aumentando a inclusão. Então, nós precisamos mudar, né? Mudamos, né, algumas metodologias por causa dessa variação dos surdos, né? Então, por exemplo, os surdos conseguem se formar agora em biologia, na área de tecnologia, em matemática, enfim, é uma variedade que temos que a escola ainda não percebe, ela não trabalha na formação especial do surdo, né? Então, isso que é o problema. Na hora desse funcionamento da escola, a escola não entende que a Libras é a L1 do surdo, é a língua principal. Então, essa é uma informação muito importante, né? Eu quis só dar esse complemento. Agora... Ai, desculpa, alguém quer complementar? Perdão. Falando um pouquinho mais sobre a LDB, eu acho que o que o Gabriel falou foi bastante importante, mas eu quero só complementar a opinião que o Alexandre deu. A gente entende que a lei ela já assegura o acesso à estrutura mesmo, e que a gente vai ter materiais adaptados e práticas de formação que vão melhorar muito ao que era no passado. O Gabriel, inclusive, mencionou que antes o ensino era muito diferente, a gente tinha muitos impasses, né? E o sistema de educação ele não era funcional, eles chamavam de educação especial. E isso não era um ensino bilíngue. E agora, com o ensino bilíngue, a gente começa a descobrir novas coisas. E com novas pesquisas, a gente percebe que a L1 faz parte do currículo, assim como a L2 também. Então, a gente consegue avançar nas duas frentes. E isso abre uma porção de possibilidades. Por isso, aqui no Brasil, as escolas para crianças surdas, elas são poucas ainda. O sistema assegura essa evolução e a gente acredita que isso vai melhorar no futuro e que essa base de educação será mais forte. Então é por isso, esse é o nosso objetivo, para que as crianças surdas tenham essa educação, que é um valor muito importante, para que elas cresçam realmente e que tenham um futuro de qualidade. A gente entende que em 1988 existiam algumas regras e algumas diretrizes que falavam sobre qualidade de educação. Mas os surdos tinham isso no ensino da educação para... os ouvintes tinham isso, mas no ensino da educação para surdos não era equivalente. Então, a gente lidou com isso. O artigo 5, inclusive, da Constituição, ele fala sobre isso, que a gente tem direito à igualdade. Então, hoje, com a FENEIS, o apoio da FENEIS e a preocupação de tudo que a gente construiu, a comunidade surda percebe o grande avanço nessa equiparação entre ouvintes e surdos. Tem uma pergunta agora muito interessante de uma pessoa chamada Diego. Ele está perguntando sobre a perspectiva
do ensino do Senoide. Então, se vocês quiserem dar algum complemento, quem quer começar? Bom, falando sobre o Signwright, eu acho que a gente evoluiu, mas de verdade ainda faltam algumas coisas. Os grupos, a gente ainda vai desenvolver algumas pesquisas na área, a gente está fazendo pesquisas em parcerias com profissionais ouvintes. Lá no Mariana Stoffen, ela, que é da UFSC, ela iniciou essa pesquisa, inclusive trazendo convidados de outros países para que conseguisse enriquecer isso. E aí, com uma porção de convidados, entendendo quais eram as necessidades específicas, e a gente está avançando com isso. E a gente imagina que no futuro, o ensino para crianças ele vai ser realmente com o uso da Libras e da língua portuguesa, e que isso vai avançar bastante com isso. A gente vai avançar muito o processo de linguagem. E a evolução vai ser muito crescente. Então, nós acreditamos que é possível que no futuro isso melhore muito sobre o Signwright, ele realmente possa apoiar nesse processo de educação para crianças surdas. Eu gostaria de complementar. Bom, neste momento, nós vemos muitas discussões a respeito do Signwright, se ele é importante, se ele auxilia na educação das crianças surdas ou não. Mas, refletindo por um lado, as pessoas, os ouvintes, elas se expressam por meio da fala. E elas recebem informação pelo canal auditivo. E elas também utilizam a escrita na língua portuguesa e a leitura. Então, as pessoas ouvintes têm vários canais, esses 4 fatores, para que elas possam desenvolver a sua comunicação. E as crianças, elas também aprendem a ler e a escrever e a refletir usando esses quatro fatores importantes, né? As crianças surdas, por outro lado, elas utilizam a Libras como forma de expressão, sendo a sua L1. Elas recebem a informação pelo canal visual, e a escrita delas é como? Seria pelo Signwright. E a leitura também seria pelo Signwright. Então, o Signwright, através dele, as crianças que estão na escola, elas utilizando a Libras, elas conseguem identificar a escrita em Signwright e fazer toda a ligação, né, que elas precisam para poder absorver todo o conhecimento de leitura, de ensino-aprendizagem. E aí sim, elas conseguem entender as regras gramaticais da Libras e, por meio da Libras, as regras gramaticais da língua portuguesa. Então, é uma forma que pode auxiliar, sim, no ensino da língua portuguesa. Mas a gente sabe que ainda está em estudo, estão ocorrendo várias pesquisas acadêmicas em relação a esse tema, né? E pode ser que na LDB, futuramente, o Signwright seja inserido. Ah, legal. Eu vou fazer uma última pergunta, né, que fizeram, muito interessante. Aí vocês me respondem, tá bom? A Carolina, ela está perguntando da diferença. Então, por exemplo, a escola inclusiva e a escola bilíngue. Então, quais são as principais diferenças? Você pode explicar? Pode começar, Magno. Bom, explicando a diferença entre as escolas bilíngues e as escolas inclusivas, existem alguns pontos que a gente precisa entender. A comunidade surda, ela não é segregada. Não é dividida em grupos. Por isso,
de acordo com a nossa perspectiva e com todo o avanço histórico, a gente entende que na escola inclusiva existem muitos prejuízos para o desenvolvimento do surdo. A forma de pensar dele e o desenvolvimento dele em si, ele é limitado. Porque a maioria das famílias, 95% das famílias, elas não usam a língua de sinais para se comunicar com os surdos. Porque eles entendem, as famílias ouvintes entendem que ele passa horas na escola, no caso, 4 horas na escola, e ele realmente não consegue aprender plenamente. Já os professores, eles enquanto profissionais, eles conhecem metodologias de ensino, mas pensando numa escola inclusiva, não são todos os professores que mostram, que entendem como que funciona e as responsabilidades com os surdos. A responsabilidade de interpretar as informações fica a cargo do intérprete de fazer essa troca. Então, existem alguns prejuízos sensíveis para as crianças dentro dessas escolas. Já falando sobre escolas bilíngues, a estrutura da escola é totalmente diferente. Os professores são sinalizados, a metodologia ela é bilíngue. Então, os alunos, sendo surdos ou ouvintes, eles conseguem se desenvolver de forma clara. Todos aprendem a escrever, seja em sign writing ou em português, e eles se sentem realmente parte daquilo. Eles absorvem um idioma muito forte e criam uma identidade que avança com o tempo. O atendimento é especializado e eles realmente desenvolvem uma língua forte. Então, realmente, eles se sentem muito mais parte daquilo. Então, pensando numa escola bilíngue ou numa escola inclusiva, a gente precisa escolher o que a gente prefere para a criança surda. A lei ela explica sobre 3 caminhos diferentes. Um é sobre escolas bilíngues, o segundo é sobre escolas inclusivas, e a terceira é sobre uma seleção com famílias, pais e mães, que apoiam no processo de ensino da escola. Falando sobre escolas bilíngues, essas escolhas elas são múltiplas. As famílias apoiam nisso e o desenvolvimento ele é claro para as crianças. Ela realmente se forma durante o ensino médio e consegue ingressar no ensino fundamental. E até se ela fizer parte de uma escola acessível depois, o desenvolvimento já aconteceu. Numa escola bilíngue, a gente usa a língua de sinais como o tempo todo. Já numa escola uma escola inclusiva, os alunos que fazem uso da língua portuguesa, eles conversam, apenas não usam a língua de sinais. Então, pensando no sistema educacional, a escola bilíngue ela é muito melhor, muito mais funcional para as crianças surdas, mesmo depois, quando elas ingressarem no ensino médio, mesmo que elas entrem no ensino médio numa escola inclusiva, o desenvolvimento já aconteceu dentro da escola bilíngue. Então, a gente não é contra as escolas inclusivas, mas o problema é a qualidade da educação. A gente entende os prejuízos que essa estrutura tem. Já a escola bilíngue é preparada para tudo isso. Então, entendemos que cada um tem o seu ponto de vista e a sua utilidade. Mas é bastante interessante pensar em como acompanhar as informações. Caso vocês queiram, a gente tem o site da FENES que ele explica um pouco sobre isso. Tem até um regulamento que vocês podem acessar e acompanhar, textos informativos para quem tem dúvidas ou quer fazer alguma pesquisa. Ele fala detalhadamente como funciona uma escola bilíngue. Nossa, bem legal, né? Agora eu acho que vocês conseguiram entender de uma forma bem clara, né? A diferença de ambas. Então, agora vamos falar sobre uma outra pergunta. Então, é sobre a Coordenadoria Nacional da Educação dos Jovens Surdos, né? Então, como é importante, né, essa inclusão? Vocês podem dar um leve resumo? Como é que funciona o projeto? Vocês podem explicar? Bom, a Coordenadoria Nacional dos Jovens Surdos é um incentivo para a formação de líderes e de influencers em toda a comunidade surda e em todos os jovens, na faixa etária de 18 a 35 anos. O foco desse projeto realmente é para surdos, mas outras pessoas podem participar, surdos implantados, surdos oralizados, pessoas LGBT, negros, mulheres, feministas. Então, todas as pessoas estão inclusas neste projeto. Surdos, DAs, né? O papel deste nosso projeto, do CNJS, é de incentivar
as pessoas a se tornarem protagonistas. E também de disseminar informações importantes a respeito da comunidade surda, da sua luta, a importância da criação de projetos que envolvam surdos nessa faixa etária, surdos jovens, também em relação ao ensino, à empregabilidade. Então, após a criação da LDB, esses jovens surdos podem se manifestar e impactar ainda mais os seus estados. O ensino não ocorre somente dentro da escola, né? Mas sim dentro de cursos, dentro de encontros promovidos, onde ocorre essa troca entre esses jovens surdos. Isso também é um ensino, onde também ocorre um ensino-aprendizagem. Então, os surdos, alguns surdos, às vezes, não adquiriram a língua de sinais ou não conhecem determinados temas que são tratados na sociedade. Às vezes, surdos moram em periferias ou no interior ou em algum estado que ainda não tem essa evolução. Então, o CNJS ele promove tudo isso, a ampliação de conhecimento, e é como se fosse uma semente que é plantada em todos esses grupos para que eles se tornem líderes e para que isso se amplie cada vez mais. Então, essa coordenadoria tem vários assuntos que são disseminados em 27 estados, contabilizando 270 jovens surdos líderes em todo o Brasil. A principal responsabilidade é disseminar conhecimento. Apenas complementando a fala do Gabriel, acho que ele foi bem claro, mas antes a pergunta falava um pouco sobre a FENEIS e o trabalho que a gente teve no decorrer do tempo. E aí eu falei sobre a geração, né? Sobre a nova geração da FENEIS, e aí pensando no passado, a gente tinha a Ana Regina, Antônio, Rodrigo. Eles eram surdos bem antigos que vêm trabalhando com a gente, mas eles eram referência para os surdos mais jovens. E com toda a energia e trabalho que os jovens trazem, a gente pensa que agora é a responsabilidade de todos. Mas isso não quer dizer que os nossos surdos que vêm lutando com o tempo estão aposentados. Muito pelo contrário, agora eles conseguem juntar forças. A FENEIS, em parceria com a CNJS, a gente está realmente evoluindo em conversas e assuntos que, desde discussões da família, ou influências à tecnologia, mídias sociais, isso são assuntos extremamente interessantes. Mas nós também estamos participando dentro da política. Esse é o momento onde a gente está, há mais ou menos 10 anos, que os jovens tiveram bem menos oportunidade de falar sobre isso. Parece que esses jovens agora, a nova geração, eles precisam criar eventos, discussões, movimentos. É responsabilidade desses jovens agora, seja dentro do estudo ou em universidades, criar esse movimento. Esses jovens surdos, eles estão aliados aqui com a gente. Então, por isso, é um movimento e a gente luta para que o Brasil todo consiga espalhar essa ideia. Nossa, que assunto interessante, né? Muito legal, principalmente falando sobre a educação dos jovens. É verdade, é um contexto, né, muito legal. Agora nós vamos falar sobre, por exemplo, no contexto de trabalho. São duas perguntas. Então, como vocês acham, né, que o surdo trabalha? Como é que funciona? E também a questão, quais são as barreiras principais que a gente acaba encontrando, né? Então, questões de informações, se vocês puderem falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Às vezes uma empresa, para saber como é que funciona a questão do RH, para encontrar um profissional, para que o RH consiga entender de forma clara, para que nós possamos ter uma luta que a comunidade surda trabalhe e enfrente menos barreiras, né? Para que essas barreiras vão sendo retiradas aos poucos, né? Então, eu acredito que temos uns 15 minutinhos. Gabriel, pode começar? Bom, esse assunto é super importante ser discutido esse ano, principalmente com os jovens surdos, né, que estão
frequentemente participando de redes sociais, estão em busca de um emprego. Vocês sabem que, atualmente, tem crescido muito o perfil, né, de profissionais em diversas áreas, área bancária, área da educação, profissionais na área da saúde, empreendedores. Então, nós percebemos que os surdos têm várias formações atualmente. E eles têm também o direito de ter acessibilidade, né, dentro das faculdades escolhidas. Mas, quando se fala de empregabilidade, o surdo geralmente não tem essa visão de que necessita da acessibilidade. E, geralmente, eles não conseguem um cargo de acordo com o curso de sua formação, né? Justamente por pessoas não acreditarem que eles são capazes de terem um cargo de liderança. Sejam eles surdos oralizados, surdos usuários de Libras, né? Eles são, sim, capazes. Então, o grande problema de tudo isso é a visão que se tem da pessoa ouvinte em escolher surdos que escutam um pouco ou surdos que são somente oralizados. No mês de abril, mais ou menos no mês de abril, nós tivemos a secretária da CNJS, ela se chama Isadora Conder. Ela é secretária da CNJS e ela é surda profunda, ela não escuta absolutamente nada. E ela trabalha em um banco há mais ou menos uns 8 anos. E o currículo dela é um currículo de grande formação, de muitos cursos, e ela postou um vídeo nas redes sociais, e esse vídeo viralizou. E ela falou o que neste vídeo? Ela falou que quando os surdos vão para uma entrevista no RH, eles são aprovados, então, eles geralmente pedem o laudo e a audiometria. Quando ela apresenta que ela é uma surda profunda, ela sempre tem a resposta de que depois eles entrarão em contato. Então, através desse vídeo, a gente percebe que isso é recorrente, acontece a todo momento com surdos. E o grande número de surdos que estão desempregados é enorme. E existe também muitos surdos que estão dentro das empresas, né, e não são reconhecidos pelo RH. A sua capacidade não é reconhecida. A maioria dos surdos trabalham em cargos que não estão de acordo com a sua formação, ou trabalham na área de produção. Eu não estou falando que não é uma área que o surdo possa trabalhar, né? Mas, às vezes, o surdo tem uma formação e que ele tem um outro perfil, mas não consegue um emprego nesta área. Então, isso é um problema muito grande que nós temos na comunidade surda. É a visão que a sociedade tem de incapacidade de realizar algum tipo de atividade dentro da empresa. O surdo, ele tem total capacidade de se adaptar, ele conversa por meio de escrita, de gestos, ele sempre tenta se comunicar. E o RH, às vezes, não tem confiança nisso, né? As empresas brasileiras, no geral. Pode falar, Magno. Bom, complementando o que o Gabriel falou, a gente percebe que essa é uma realidade muito grande no nosso Brasil. A lei, ela diz, e a gente sabe que a lei brasileira, ela fala sobre inclusão. A Lei 13.140, ela explica sobre... E o artigo 34, ele fala especificamente sobre pessoas com deficiência que têm acesso às oportunidades de trabalho. Mas algumas empresas, e principalmente profissionais do RH, alguns não conhecem a cultura surda, alguns nunca lidaram com surdo, não entendem como funciona, nem como se comunicar. Mesmo na entrevista, eles não entendem que é necessário que se coloque a profissionais intérpretes para que consiga fazer essa comunicação. Então é muito possível que isso possa acontecer, mas é uma barreira muito grande que nós temos. Infelizmente, a história ainda conta sobre isso, né? Os surdos, eles trabalhando
Por exemplo, tem a história dessa surda que trabalhava num banco e ela tinha um currículo muito bom, foi chamada para fazer uma entrevista. Antes da entrevista foi feita uma avaliação e aí, igual o Gabriel falou, ela apresentou o laudo audiométrico e ela recebeu uma negativa. O RH preferiu seguir com outras pessoas. Se ela fosse uma surda oralizada e não sinalizada, talvez desse certo. Mas ela escrevia português muito bem. A língua portuguesa era a segunda língua dela. Então a gente entende que ela perdeu a oportunidade por ser surda. Só por conta de não ter a capacidade auditiva, ela perdeu isso. E a lei fala que isso não existe. Não pode ser feito esse tipo de segregação só por conta disso. Ela ainda não teve nenhuma resposta, inclusive ela até chegou a processar a empresa por isso, mas isso é um caso que acontece com muitas outras pessoas. O importante é a preocupação. As pessoas ficam preocupadas com a oralização, com a escrita do português perfeito, com a prática, com a administração, enfim, independente das áreas que os surdos vão trabalhar, a pergunta, e se eles usam a língua de sinais, isso é um problema. Algumas pessoas pensam que existem algumas estratégias tecnológicas para adaptar a comunicação, ou que tem que se colocar intérpretes. Enfim, a gente tem uma porção de recursos que podem ser colocados. Mas, obviamente, eles têm um preconceito com esses surdos que são sinalizados. Eles preferem muito mais surdos que são oralizados, deficientes auditivos. E eles colocam eles nesse trabalho, os surdos sinalizados ficam trabalhos em mercados, trabalhos fabris. Então, eles perdem essas oportunidades. Então, a CNJS, ela fala sobre isso. A gente incentiva os surdos justamente para que eles não passem por esse processo de exclusão. Legal. Então, viram como é, né, a perspectiva, a questão também da L2, da L1. Falamos também sobre a FENES. Eu sou o Alê, né? Eu tenho bastante experiência, já trabalhei em várias empresas. E o que acontece, né? Eles pedem a audiometria, depois de um ano pede novamente, porque tem que ficar renovando. Mas aí imagina, né? Antigamente, falando de antigamente, não é de agora, me pediram, né, a audiometria, só que conforme eu não ainda era formado, eu já tinha, né, formação, na verdade, eu já tinha experiência, porém eu não consegui ser aprovada. Eu não consegui ser aprovado, né? Eu tinha faculdade, tinha capacidade, eu já tinha mas não tinha nenhum profissional que sabia Libras. Então, agora, né, a minha vida começou mais agora, de verdade, né? Porque nós conseguimos ver como tem vários espaços que nós podemos participar. Então, por exemplo, na entrevista, né, que vocês citaram, do RH, então é importante, às vezes, né, dar um conselho para a pessoa, ter uma consultoria, né, para o surdo, ter o intérprete, ter mais pessoas, para ter várias perspectivas, para que tenha, né, um entendimento melhor e ter uma variação, né, uma variedade de identidades. Então, por exemplo, tem surdos oralizados, surdos DA, deficientes auditivos, tem surdos sinalizados, tem surdo cego. Então, como seria o atendimento para cada um desse perfil? Imagina um atendimento com surdo cego. Então, eu vou, por exemplo, né, falar de um modelo de metodologia. Agora, né, o pessoal de baixa visão, um jeito interessante de a gente conseguir ter uma acessibilidade. E, por exemplo, né, neste momento, nós estamos usando o Zoom. E qual é o modelo, né, de capacitação? Agora, nós estamos fazendo uma apresentação, normalmente vocês estão nos assistindo, somos 3 surdos, estamos sinalizando normalmente, temos uma voz acompanhando, temos legenda, e nós estamos fazendo normalmente, todo mundo está conseguindo acompanhar, com voz, com legenda, com libras. Então, isso é uma forma de estar acessibilizando todas as pessoas. Então, cegos, surdos, tem audiodescrição. Então, imagina, né? Por exemplo, eu deixo o fundo preto. Olha como é o meu fundo. Ele é branco. Tá? Olha como fica a minha mão no branco e a minha mão no preto. Você viu a diferença? Tem diferença, né, na cor. Então, com preto, fica muito melhor para as pessoas com baixa visão. Tem
um jeito de olhar melhor, né? Então, agora, gente, infelizmente, nós só temos 5 minutinhos e eu queria que o Gabriel e o Magno, né, desse o resumo agora, né, desse as considerações finais e falasse para as pessoas que estão assistindo o que vocês querem falar para elas, influenciar, para que elas reflitam, para que elas sintam o coração mais aberto, a mente mais aberta, para que mude a sua perspectiva. O que vocês têm a falar? Bom, o recado que eu quero deixar, vou tentar resumir aqui para vocês, principalmente esse evento aqui da Rede Talk, ele é um evento maravilhoso, né? É um projeto estruturado e construído para toda forma de acessibilidade. A gente tem legenda, tem voz, enfim, a acessibilidade é completa aqui. E eu acho que esse evento pode ser um modelo para empresas no futuro. Que elas vejam isso e entendam que a gente está orgulhoso de ver, por exemplo, legendas para surdos que fazem uso da língua portuguesa, intérpretes de Libras para quem usa a língua de sinais, a gente tem voz e todo tipo de acessibilidade para todos os públicos aqui está acontecendo. Então, na verdade, a nossa comunidade surda, a gente continua se esforçando e lutando para melhorar. Nós esperamos que as pessoas surdas, jovens principalmente, que eles imaginem no seu trabalho, no seu ambiente profissional, o que pode ser feito para que novas portas sejam abertas para novos surdos também. As empresas que existem, elas devem pensar que é possível colocar profissionais e quais são as adaptações estruturais que devem ser feitas. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem a FESAI, a Associação Vem Sonhar e a FENEIS, e vocês podem procurar também o CNJS. Cada uma dessas instituições que aqui foram apresentadas, elas têm dicas e orientações que podem passar para vocês. Então, se vocês quiserem isso no futuro, procurar essas pessoas pode ser muito útil. Nós surdos, nós não somos inferiores, a gente participa de assuntos importantes, participamos de discussões familiares e políticas, nós podemos participar e ter contato com toda a grande maioria das pessoas. E a gente consegue fazer isso, temos capacidade cognitiva para isso. A gente só precisa se comunicar. E o ponto final que eu quero deixar para vocês é que vocês pensem na vida real, que é possível que entendam que a palavra deficiente, ele não é um coitado, ele é eficiente, ele consegue trabalhar. São pessoas com muita capacidade. Muito obrigado. Pode falar, Gabriel, sua vez. Bom, eu também vou tentar resumir. O que eu quero deixar como mensagem para vocês é que, tanto na educação quanto na empregabilidade, esses são 2 pontos de grande luta que a FENEIS ela tem até hoje. E vocês, empreendedores, empresários, pessoas que trabalham com pessoas surdas, podem entrar em contato com a FENEIS, as empresas, todas elas podem entrar em contato com a FENEIS para ter consultoria, orientações em como selecionar uma pessoa surda. É preciso também que vocês acreditem no potencial da pessoa surda, porque hoje a tecnologia ela já avançou demais, né? A acessibilidade ela está aí. Nós temos muitas opções, existem várias estratégias para serem implementadas dentro da empresa, desde que ela acredite, né, no potencial da pessoa surda. Então, um começo, claro, é tudo muito novo, né? Pode ter algumas dificuldades, mas depois tudo vai se ajeitando, tudo vai se adaptando, né? E a pessoa surda tem um relacionamento como as outras dentro da empresa. O CNJS está aberto para vocês, para qualquer tipo de projeto, com foco na informação, em liderança, aprendizado, em novos projetos,
para eventos, vocês podem entrar em contato conosco, será um prazer atendê-los. Nós trabalhamos em parceria com a FENEIS, e se nós não tivermos essa ligação, nós não seremos fortes, né? Então, juntos somos mais fortes. E o nosso contato é feneis@feneis.org.br. E também, se vocês quiserem conhecer o trabalho da CNJS, vocês podem procurar o nosso Instagram nas redes sociais, que é @cnjs.Brasil. Muito obrigado à Renditalk pela organização maravilhosa desse evento e espero que vocês continuem. É um evento importantíssimo. Parabéns pela realização e obrigado pelo convite. Eu vou passar o contato da FENEIS, tudo bem? O Magno vai passar? Bom, o contato da FENEIS, a gente tem dois. Um é o nosso site, que é www.feneis.org.br. O segundo é nosso Instagram, que é feneis.ofi oficial. Então é @FeneisOficial. Também temos no Facebook e temos também um Telegram e Twitter. Vocês podem procurar a gente por lá. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Nós vamos mandar todas essas informações de contato no chat, já estão lá também, tá? E eu quero agradecer a participação de vocês dois por ter comparecido. Uma coisa, né? Só uma dica. A comunidade surda, vocês querem dar uma dica para a comunidade surda? Bom, quero que todos vocês pensem sobre a Renditalk, que eles têm um trabalho muito bom, um trabalho maravilhoso dentro da área da tecnologia. Com um aplicativo que ele apoia a tradução da língua portuguesa para a língua de sinais. Isso facilita muito a comunicação. Mas também existe um outro tipo, que é o intérprete. Isso são coisas diferentes. A tradução aqui é um tipo de coisa. E é isso que a comunidade surda precisa entender. Compreender de fato a diferença entre tradução, que isso pode facilitar a comunicação, e entender que isso pode ajudar demais. Então a Renditalk está ajudando a gente exclusivamente com a tradução, e outra coisa é a interpretação, que tem um intérprete humano com todas as suas especificidades técnicas, que também é extremamente importante. Então nós estamos extremamente gratos e felizes e a gente espera que esse avanço tecnológico, principalmente com o aplicativo de vocês, possa nos apoiar. Então parabéns, a gente espera que aconteça atualizações, novas palavras, novas expressões e que a gente consiga ir progredindo e construindo um aplicativo muito melhor, um site com informações muito mais acessíveis e nós aqui da FENEIS estamos muito felizes em poder trabalhar em parceria com vocês, apoiando a nossa comunidade surda. Então, trabalhamos para um mundo melhor. Muito obrigada pelas explicações. Desculpa, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Quer complementar? Sim, eu acredito que a Renditalk tem uma evolução importante, uma participação importante na tradução de textos, de sites, é uma tradução rápida, né? Então eu acredito sim que é muito funcional.
A Rendital que organizou esse evento maravilhoso. Parabéns, e é somente isso que eu gostaria de complementar. Ótimo, muito bom. Eu vou só fazer um complemento, né, para a comunidade surda. Nós da Rendital, que nós somos amigos, tá? Então nós vamos sempre apoiar, torcemos para que evoluímos. Então, para trocar contatos, fiquem à vontade. Então, nós vamos, né, melhorar sim a sinalização. Temos bastante feedback. Então, estamos sempre abertos para feedback de várias pessoas, de vários surdos. Vocês podem entrar em contato conosco à vontade. Nós estamos abertos para ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Agradecer o Magno, o Gabriel, pela presença, pela participação, enfim, eu quero agradecer a todos. Então, agora eu vou dar a palavra para a maravilhosa da Carol. Muito obrigada pela oportunidade e pelo encontro. Tchau, tchau, gente, e até logo.